Olá a todos, meu nome é Cristina Trindade, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Saúde e Nutrição da UFOP e hoje eu venho apresentar um breve resumo sobre a ética tradicional, passando pela ética moderna e entrando aí brevemente sobre a ética em pesquisa. Vamos lá? As discussões sobre as questões éticas têm sido frequentes nos mais diversos espaços da sociedade, e no campo da educação e da saúde não é diferente. A ética é uma reflexão crítica e sistemática a respeito dos princípios que regem as ações humanas. A função da ética é explicar, esclarecer ou investigar uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. Segundo Hudson de Souza, autor do livro Ética e Educação, a ética, tanto moderna quanto tradicional, tem valores ligados e interligados. Mesmo quando debatemos questões notoriamente recentes, os principais conceitos utilizados no debate já foram gerados e debatidos pelos clássicos filósofos, como, por exemplo, Aristóteles e Kant. Sobre essa base, vamos refletir sobre a ética tradicional, começando pelos filósofos Sócrates e Platão. Através de Sócrates e Platão, conhecemos a dialética da virtude, justiça e felicidade. Nesses filósofos já encontramos aquilo que podemos denominar de intelecto ético, isto é, a ideia segundo a qual há uma identidade entre virtude, arete, e sabedoria, episteme. A relação entre ciência e virtude foi um tema muito caro à filosofia clássica grega, sobretudo aos pensadores sofistas, muitos dos quais negavam explicitamente qualquer relação entre a virtude e a ciência. Sócrates, ao contrário, polemizando com os sofistas, afirmou que saber e virtude se identificavam. Para ele, o homem não pode tender-se não para saber aquilo que deve saber, ou para aquilo que deve ser. Este saber é a própria virtude. Platão partiu desta instigante problemática socrática para estabelecer um equilíbrio entre saber e fazer, entre saber e a virtude, atribuindo, porém, a supremacia ao saber à filosofia. Aristóteles, discípulo de Sócrates, sistematizou a ética enquanto disciplina filosófica. Foi ele quem estabeleceu os alicerces da disciplina que hoje conhecemos como ética. Para Aristóteles, as ações do homem deveriam ser pautadas na moderação, no equilíbrio entre virtude e vício, possibilitando ao homem encontrar a eudaimonia. Para Aristóteles, todos os homens por natureza tendem ao saber. Esse é um pressuposto importante, pois já nos aponta para um dos aspectos do homem, a saber, que ele tende ao saber. Não obstante, nos interessa aqui especialmente sua busca pelo saber prático, isto é, sua busca pelo padrão objetivo do agir. Em Aristóteles, destaca-se nítida a dimensão política. Ele certamente representava a figura do seu patrono político, o imperador Alexander Magno. Dessa forma, a filosofia aristotélica tornava-se a ponte teórica necessária para legitimar a civilização sacro-romana império. A ética helenística. No período helenístico, irei apresentar dois filósofos, Epícoro, que fundou o epicurismo, e Zenão de Eleia, fundador do estoicismo. Epicuro, que fundou o epicurismo, tornou-se conhecido por eleger o prazer como fim, telos, do agir humano. A ética epicurista teria como fundamento especialmente as sensações de prazer e dor. As ações humanas seriam articuladas em torno dessas sensações. Não apenas isso, nossas categorias morais de bom e de mal estariam vinculadas a tais sensações. Em linhas bem gerais, segundo o epicurismo, o homem naturalmente busca o prazer e se afasta da dor.
Zenão de Eleia. Ao fundar o estoicismo, toma como ponto de partida os mesmos elementos do qual partem os epicuristas, isto é, os impulsos instintivos e naturais do homem. E aqui temos o critério moral. O que aperfeiçoa nosso ser é bom, o que causa dano, ele é o mal. Assim, para o homem seguir a notória máxima estoica, viver conforme a natureza, significa viver continuamente desenvolvendo o próprio ser. Significa viver virtuosamente, de acordo com a reta razão. Ética na Idade Média. Na Idade Média, a ética se divide em dois momentos. A patrística, cujo representante é Santo Agostinho, e a escolástica, fundamentada por Tomás de Aquino. Em Agostinho, temos a construção ética ligada à tradição judaica cristã. Portanto, seu pensamento terá diversos elementos da tradição cristã. Segundo Agostinho, o objeto do homem para a felicidade é a busca para a graça divina, na tentativa de reaproximar-se com o Criador, obtendo a iluminação divina. Novamente, vemos que a ética está intimamente ligada à preocupação com a realização humana, sua felicidade. Eudaimonia para os antigos, beatitude para os medievais. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino insere-se na tradição conhecida como escolástica. Um dos problemas que Tomás de Aquino intentava enfrentar era o de levar os sujeitos à compreensão da verdade revelada no texto bíblico. Aqui também temos o problema da relação entre fé e razão. De fato, um dos mais importantes propósitos do pensamento de Tomás de Aquino será justamente demonstrar a compatibilidade entre fé e razão. A escolástica estabelece a prática da beatitude, prática que restabelece a felicidade humana por meio da aproximação de Deus. O autoritarismo católico da cristandade medieval radicalizou o pragmatismo romano, substituindo seu relativismo e ecletismo filosófico por um rígido teocentrismo. A relação hierárquica entre Deus, clero e povo cristão tornara-se de tal forma dogmática que a dialética entre ciência e virtude, entre noética e ética, na busca política do equilíbrio, se extingue totalmente. A ética moderna. Um dos primeiros filósofos que irei apresentar é o Spinoza. Apesar de tratar de ética em sua obra, muitas vezes a questão ética fica às margens pelas questões metafísicas, ontológicas e epistemológicas que a obra suscita. A ética de Spinoza está intimamente ligada à sua metafísica. A ideia fundamental da metafísica de Spinoza é de que Deus e natureza são a mesma coisa. Está expressa na ideia Deus, isto é, a natureza. Segundo Spinoza, da necessidade da natureza divina deve resultar coisas infinitas, em número infinito de modos, isto é, tudo que pode cair sob um intelecto infinito. René Descartes. No conjunto das obras de Descartes, foi sempre notória a omissão de um tratado moral. Descartes não nos legou uma ética, ou seja, um discurso metódico sobre os atos humanos, em paralelo com seu discurso sobre a consciência teórica da verdade. A sua metafísica da razão teórica não ficou acompanhada por uma metafísica explícita da razão prática. Contudo, repartidos por tratados e correspondência, encontramos elementos sobre a possibilidade da ética, onde Descartes anuncia os seus objetivos, elenca as questões principais, trata as regras morais e debate os pressupostos que a informam. Segundo Descartes, a ética consiste sobre duas noções básicas: noção de virtude, como uma disposição da vontade para escolher de modo com o juízo da razão sobre o bem, e a noção de felicidade, como um estado de bem-estar mental que é conseguido através da prática da virtude. Immanuel Kant. O filósofo alemão Immanuel Kant buscou criar um modelo ético que fosse independente de qualquer tipo de justificação moral religiosa e se baseasse apenas na capacidade de julgar inerente ao ser humano.
Para isso, Kant elaborou um imperativo, uma ordem, de forma que o indivíduo pudesse utilizar como uma bússola moral, o imperativo categórico. Esse imperativo é uma lei moral interior ao indivíduo, baseada apenas na razão humana e não possui nenhuma ligação com causas sobrenaturais, supersticiosas ou relacionadas a uma autoridade do Estado ou religião. Kant defendia na tese do imperativo categórico, no qual o homem consiste em orientar-se apenas por máximas que podem ser universalizadas, tornando o ser humano como fim e nunca como um meio para a satisfação de interesses particulares. Para finalizar, a ética, tanto moderna quanto tradicional, não são como dois valores distintos, que se contrastem, mas valores ligados e interligados desde a antiguidade até a ética moderna, na qual pode ser vista como desenvolvimento lógico e natural, estimulado pela ética tradicional. Voltando ao autor do livro Ética e Educação, Hudson de Souza reflete que a ética tradicional evoluiu para a ética do cristianismo, sempre mudando o que era concebido enquanto mal ou bom, certo ou errado. Era mais emocional e menos racional ou política. A ética moderna, que por sua vez evoluiu da tradicional, ainda se encontra estudando o bom e o mal, o certo e o errado, mas por meio de uma abordagem mais racional, em oposição ao que era puramente emocional. Para o autor do livro, critérios empíricos tornaram-se os critérios de escolha, sendo essa ligação entre esses critérios o objeto de estudo da própria ética. Somente os critérios pelos quais o julgamento é feito mudaram.